Oi, ou olá, hoje é dia 16 de agosto de 2025, às 4h43 da tarde. Nesse momento eu tô pensativa e você vai esperar eu terminar de escovar o dente para começar a contar para você sobre as coisas que aconteceram nos últimos tempos. Mas, como vai demorar muito para eu escovar o dente, eu vou pausar a gravação. Bem, passei um mês de férias em São Paulo, né? Eu tentei gravar alguma nota de áudio para você, para falar como é que foi em São Paulo. Mas, mano, honestamente, eu tava tão intertido em São Paulo que, assim, eu acabei falando nada com ninguém, de verdade. Acabei não contando nada pra ninguém mesmo, sabe? Tô tentando achar aqui minha anotação, velho, de quando eu fui pra São Paulo. Eu não sei se eu vou achar ela agora. Mas enfim, mano. Foi muito legal lá. Eu vou ver se eu guardei um lugar aqui, né? Que eu não quero nunca esquecer esse tempo bom, né? Que eu fiquei em São Paulo. Acho que foi assim, tudo que eu precisava. Acho que foi muito incrível mesmo esse tempo que eu passei em São Paulo. Foi ótimo, sabe? Foi ótimo, é o que eu precisava. Bem, eu não achei a anotação, então eu vou contar pra você, só que eu não vou contar detalhadamente. Mas o que eu posso falar pra você é, eu saí pra vários lugares, tive várias experiências novas, muita coisa engraçada aconteceu. Eu dormi bastante, beijei até que umas boas pessoas assim, né? Pude passar um tempo com a minha família, fofoquei, enchi bastante o saco da minha mãe e foi bastante incrível, de verdade, né? O meu gato também ficou super feliz, super bem, dormiu bastante também. E sobre a pessoa que eu me relaciono, a gente conversou as férias todas, né? A gente não conversou tanto por mensagem, mas sim por chamada, né? Praticamente todo fim de dia da pessoa, eu ia lá e ligava pra pessoa e nós ficávamos umas 2 horinhas conversando, né? Tinha vezes que a gente conversava por 3 horas, de fim de semana aconteceu da gente conversar por 6 horas, né? E foi tudo muito legal. A gente abordou assuntos e a gente alinhou coisas e foi muito bom isso. E, enfim, foi muito legal mesmo. Eu até me senti com as energias renovadas, né, para voltar para a faculdade. Eu agora não tô me sentindo exatamente assim. Inclusive, quando eu tava viajando, eu comecei a sentir uma sensação meio que de desespero, né, dentro do ônibus, pensando, nossa, tô voltando. E quando eu pisei na cidade, me deu um desânimo muito grande. Nossa, me deu um desânimo gigantesco. E eu, para variar, quando cheguei aqui, eu abri a geladeira, eu esqueci. Eu primeiro deixei a geladeira fechada, com ela desligada, e esqueci um cuscuz dentro da geladeira, virou um monstro dentro da minha geladeira. Enfim, eu vi a pessoa que eu gosto, fui pra casa dela no dia que eu cheguei, fiquei até ontem de manhã, né, porque eu tinha uma consulta. E anteontem eu resolvi confessar uma coisa pra pessoa, porque eu fiz uma coisa, eu fiquei na casa da pessoa sozinha, né, porque eu fui resolver umas coisas no centro da cidade. E eu aproveitei, né, e dei uma geral na casa da pessoa, que eu pensei, a pessoa vai chegar cansada, né, mano? Já deixei a casa da pessoa arrumada. Fiz isso de bom grado. Só que aí eu acabei fazendo uma coisa que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que eu acabei quebrando a confiança da pessoa, né? Que se a pessoa, tipo, ela me deixou sozinha na casa dela é porque ela confiava em mim, sabe? E se ela me deu acesso às coisas é porque ela também confiava em mim.
E o que acontece? Qual que é o problema? Eu quebrei a confiança da pessoa e de uma forma muito grande. Mas também descobri coisas e a pessoa deveria entender que, tipo, a forma de se relacionar minha e dela, tipo, de princípios, assim, são meio diferentes. Então, ao ler as coisas que eu li, a pessoa deveria entender que me fez mal, porque a pessoa ficou muito puta, obviamente, né? Eu falei pra pessoa, eu sei que você vai ficar puto, não tiro sua razão, mas a pessoa falou, inclusive, não sei nem porque eu tô justificando isso. Não, você sabe por que você tá justificando isso. Justamente porque a gente não tem o mesmo padrão de se relacionar com outras pessoas e ler o que eu li para uma pessoa que tem o mesmo padrão que eu, dói, machuca, entendeu? Para uma pessoa lá do tipo que se relaciona do tipo dele, não dói. A pessoa entende na hora, fica, tudo bem. Mas pra minha forma, assim, machuca. Então eu queria explicação sim, sabe? E a gente conversou, né? Conversamos e tal. A pessoa me explicou coisas. Tem coisas que ficou meio aberto e eu não gostei disso. Né? Porque eu gosto de ter respostas e não ter resposta. Tipo, às vezes quando fala, e não ter uma resposta é uma resposta. Só que eu nem não ter uma resposta não foi uma resposta, entende? Continuou confuso. E basicamente a gente ficou bem por algumas horas, né? A gente veio aqui na minha casa para deixar umas roupas que eu lavei, minhas coisas também aqui em casa. E depois a gente voltou pra casa da pessoa e ficou um clima de merda, tá ligado? A pessoa ficou jogando, como a pessoa sempre joga, né? Já é da rotina da pessoa. Só que a pessoa ficou jogando lá direto, a pessoa nem, tipo, vinha atrás de mim pra querer um carinho, algo do tipo, né? Porque acontece bastante. Às vezes a pessoa cansar de jogar e ela vem, tipo, pedir um abraço meu, pedir um beijo. E isso não aconteceu, a pessoa ficou muito na dela. E até na hora de dormir, né? Eu fui abraçar a pessoa, tipo, nem cedeu o abraço pra mim. Eu tive que pedir pra pessoa me abraçar. A pessoa, tipo, eu abracei a pessoa não me abraçou de volta. Então, tipo, eu entendo que eu magoei a pessoa. Eu entendo que o que eu fiz foi uma quebra de confiança muito grande, mas também eu entendo que, tipo, foi importante eu ter lido o que eu li, né? Porque eu queria saber quando é que a pessoa ia me contar as coisas, né, que eu li. Porque aparentemente não ia me contar nunca, entendeu? E pra pessoa tava tudo bem não me contar, porque pra ela era irrelevante me contar as coisas. Acho que não ia dar. Só ia causar mais confusão ou não ia dar em nada me contar. E então, né, ontem pela manhã a gente acordou, a pessoa tava meio fria comigo, sabe? Bastante fria. Foda. E a gente entrou no carro, a pessoa me levou pro posto de saúde e a gente não trocou uma palavra dentro do carro, ficou um clima porcaria de novo. E quando eu cheguei lá, a pessoa geralmente fala, ai, te amo, sei lá o que, não falou, né? A pessoa, eu só disse assim, vou lá. E a pessoa, tipo, deu uma inclinada no corpo, assim, de querer me beijar. Aí eu fui e beijei a pessoa, tá ligado? E aí eu fui pro posto, eu passei estresse o dia todo, eu fiquei bem triste com essa questão toda o dia inteiro, né? E eu ainda tinha que arrumar casa, nossa. Mas, tipo, no fim das contas eu passei o dia todo dormindo, né? As coisas, eu passei estresse com algumas coisas, o que eu podia resolver, eu resolvi. E sobre essa questão de eu estar triste, cara, olha, eu tô só tentando curtir um pouco da minha tristeza, sabe? Conversava com a minha irmã e ela falava, curte sua tristeza e tal, né? E eu nunca entendi bem isso. Mas eu tô tirando um tempinho aqui pra mim, né? Eu não mandei mensagem pra ele também não me mandou mensagem, mas. E tô tentando curtir minha tristeza aqui de boa, né? Fumei lá fora. Tô abraçando bastante meu gato, porque eu acho que uma coisa que faltava eu entender é que, tipo, ninguém nunca vai me trocar como o meu gato nunca vai me trocar, tá ligado? Então, eu acho que meu amor pode ser muito bem direcionado a ele, porque ele é uma presença que tá comigo direto e que merece todo esse amor.
Então eu abracei bastante meu gato, fiquei muito junto com meu gato, né? Eu dormi bastante hoje, né? Fiquei fazendo hora na cama, até porque eu não tenho coisa pra fazer hoje, né? Eu fui lá fora fumar, né? Vi algumas notícias assim no YouTube e tô assim de boa, sabe? Eu tinha algumas anotações na agenda sobre desde que esse relacionamento começou, né? E eu decidi rasgar tudo, não quero mais pensar em nada, não quero nada tomando minha cabeça, não quero ficar com ansiedade, não quero ficar sem comer. Eu não admito mais eu ter problema de ansiedade, ficar vomitando, não ficar comendo por causa de relacionamento. Eu não quero nenhuma área da minha vida atrapalhando a minha saúde, eu acho isso péssimo. E assim, eu tô aqui curtindo minha tristeza, sabe? Eu levantei agora, fiz um chá pra mim, eu tô esperando ali ficar pronto, né? Tô dando essas atualizações pra você aí. E eu tô pensando, ontem só foi um dia ruim, né? Mas no fim das contas eu mandei mensagem pra um amigo meu, falei que tava na cidade já. Aí ele me chamou pra ir num lugar que ia tocar um rock, mas era um rock brasileiro, o lugar tinha muita família. Eu pensei, nossa, que porcaria, hein? Mas ao todo eu me encontrei com um pessoal que, nossa, eles são incríveis e foi muito bom, assim, ficar na presença deles, sabe? Pra me fazer esquecer um pouco dos problemas que eu tenho na minha vida. E depois do rolê foi eu, esse meu amigo e um outro amigo pra casa dele, e a gente jogou, né? Ficamos até umas 2 da manhã jogando e foi muito bom isso. Foi bem engraçado, foi muito divertido mesmo. E eu queria, né, poder jogar mais com eles de novo, tipo, juntar os 4, né, contando comigo. E todo mundo pra casa de um outro amigo e a gente jogar lá, porque ele tem uma TV do tamanho da minha estante. E é isso aí, né? A gente curtindo essa tristeza, a gente dá o tempo ao tempo. Fiz merda, porém descobri coisas que me magoaram, conversei sobre, e por mais que ele pense que ele não tinha que estar justificando, tinha sim que tá justificando sim. E eu tô curtindo esse meu tempo agora e eu não tô mais no controle da situação porque eu fiz merda. E eu admiti que fiz merda. Eu tive o culhão de, ao invés de eu carregar essa culpa ou ser descoberta de alguma forma, eu fui lá e admiti. Que é uma coisa que muita gente faz. E qualquer coisa que seja quebra de confiança, falo de tipo, quando você trai uma pessoa com outra, que não foi o meu caso, eu não traí ninguém com ninguém. Ou você quebra a confiança de outras maneiras. É muito fácil você quebrar a confiança de alguém, mas na hora de admitir aí que é complicado, né? Mas eu tive o culhão, eu bati no peito mesmo e falei que sim, a merda que eu fiz e que eu errei sim e pedi desculpa. E a partir de agora a coisa não tá mais no meu controle. Só o que eu sei é que a gente inevitavelmente vai acabar se vendo na semana que vem. E porque quando eu tava de férias, vai ter um festival de rock aí, né? Que a gente vai passar o fim de semana lá em outra cidade. E a gente vai acabar se vendo, acabar ficando junto de alguma forma. E tem coisa minha lá na casa da pessoa ainda, né? Porque, como eu falei que eu criei um monstro na minha geladeira, eu acabei deixando, tipo, carne, essas coisas assim que estragam mais rápido na casa da pessoa, só pra não estragar aqui. Porque eu tinha que limpar a geladeira primeiro. Então a gente vai ter que acabar se vendo mais cedo ou mais tarde, né? Vai ser um climão de merda, mas eu também não posso deixar minhas coisas na casa da pessoa, né? Preciso pegar minhas coisas. E é isso aí. Tô curtindo minha vibe. Segunda-feira eu tenho psicóloga. E assim, eu não quero ficar focando nesse problema, entendeu? Pra falar a verdade, tô falando aqui com você porque eu não tô afim de ficar contando meu problema pra meio mundo de pessoa.
Não tô a fim de contar isso pra minha família. Contei pra um amigo só, que foi o amigo que eu mandei mensagem ontem, né? Contei o que aconteceu. Mas eu não tô a fim de contar esse meu problema pra mais ninguém. Quero guardar ele pra mim, entendeu? E quero cuidar de mim. E eu acho que eu tô indo no caminho certo, sabe? Tô indo no caminho certo. E eu tenho total consciência de que eu errei. E de que a partir de agora as coisas não estão mais no meu. As coisas não estão mais no meu controle, sabe? E é isso aí. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, mas espero que, não sei de qual forma, mas de alguma forma dê tudo certo. O que é dar tudo certo? Todo mundo poder ter um momento de paz e ficar bem, independente se isso for cogitar em continuar a relação ou um término, sabe? E eu tô seguindo. Não tô a fim de pensar em mais nada. Eu falei pra você que eu rasguei as anotações. Mas não só isso, porque eu cometi um erro bastante grande, aliás, que era de contar minhas coisas pro chat GPT, sabe? Ficar desabafando com o chat GPT. E assim, achei isso péssimo, tá ligado? Porque, eu tinha assim, um consolo de uma inteligência artificial. E como uma inteligência artificial é treinada pra isso, ela obviamente vai dizer que inventa os sentimentos, sabe? Que vai colocar tudo lá. Mas uma inteligência artificial não é uma pessoa. E outra coisa, é perigoso isso porque às vezes essas informações podem acabar sendo expostas na internet, né? E ao ato de não querer contar para outras pessoas, eu não quero que se espalhe para o mundo. Contar para uma inteligência artificial é algo passível de se espalhar para o mundo. Então eu fui e apaguei esse negócio, né? E agora tem coisa escrita ali na minha lousa que eu tenho sobre ele, eu vou apagar também, né? E é isso aí. Fico feliz de ter te contado as coisas, né? Fazia bastante tempo que eu não gravava nenhuma nota. Foi ótimo. Obrigada por me escutar. Até a próxima.